Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Em dia de tempestade, acho que ainda assim não há melhor sítio para estarmos do que na presença do Senhor. Amém. Romanos 9, só para terminar, gostava de ler a partir do versículo, deixem só ver se apanho. Nós, na semana passada, não fizemos uma interrupçãozita no livro de Romanos. Nós vamos continuar hoje. Eu gostava de falar especificamente mais até do capítulo 10, mas gostava que terminássemos e pudéssemos ler a partir do versículo 20, só apanharmos aqui o fio à meada sem grandes comentários, a partir do versículo 20 do capítulo 9 de Romanos. Diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para glória já antes preparou, os quais somos nós a quem também chamou, e não só de entre os judeus, mas também de entre os gentios. Como também dizem Oseias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, e completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será. Este texto estava para falar muito acerca dele, mas só aqui um pormenor. Mais uma vez, Paulo está aqui a falar de dois grupos de pessoas. Umas que buscavam a justiça e não a encontraram, e outras que não buscavam a justiça, mas encontraram-na. E porquê é que isto acontece? Não é por acaso, é porque quem buscava a justiça, mas procurava alcançar pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, e aqui Paulo está a falar dos judeus, e os gentios, que não sabiam nada de nada, não procuravam nada nem ninguém, de repente ouviram falar acerca da justiça de Deus e aceitaram a justiça de Deus. Não por causa daquilo que eles faziam, não por causa daquilo que eles poderiam e conseguiam fazer, mas simplesmente porque o Evangelho é-lhes apresentado, e é-lhes apresentado da seguinte forma: Jesus, Ele criou e consumou, Ele constituiu e consumou toda a justiça. Aceitas este Jesus? E os gentios o que é que fizeram? Aceitaram. Quiseram. E porque quiseram, alcançaram a justiça. O que é interessante, porque o capítulo 10 vai continuar este argumento, é também este versículo 32. Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. O que? Eles buscavam a justiça. Então o versículo 32 diz assim: eles buscavam a justiça, mas buscavam a justiça não pela fé, mas pelas obras da lei. A ideia é: quem busca alcançar a justiça, quem acha que é justo por causa daquilo que constrói, por causa daquilo que faz, está errado. Nós não somos justos por causa de qualquer coisa que façamos. Já temos visto isto ao longo destes meses todos que estamos juntos. Nós vemos que a carta aos Romanos, ela claramente ensina que não há nada que nenhum de nós possa fazer para alcançar a Deus.
Podemos ser crianças, podemos ser adolescentes, jovens, mais idosos, menos idosos, não importa. Não importa a nossa idade, não importa a nossa condição social, não importa sequer nada daquilo que façamos. Não é pelo nosso mérito que nós alcançamos a justiça. Mas se continuarmos a achar que é por causa dos nossos belos olhos, por causa das nossas atitudes, por causa daquilo que nós fazemos, por causa daquilo que nós construímos, por causa daquilo que nós alcançamos, que somos justos, a Bíblia diz assim: Israel buscava a justiça, mas não chegou à justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. O irmão, pense comigo. Já tropeçaram alguma vez? Várias vezes, alguns, não é? Nós estamos a caminhar e nós tropeçamos. Você não olha para a pedra e diz assim: eu vou tropeçar ali. Não é assim, não olha, porque quando vemos, estamos atentos. A pedra de tropeço é o quê? É nós estamos a caminhar e de repente parece que o nosso pé bate lá num sítio qualquer e às vezes até damos um grande trambolhão. E a Bíblia está a dizer que aqueles que buscam justiça, que não é pela fé, mas pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Significa que eles caíram. Eles tropeçaram numa pedra que estava no caminho. E a pergunta que imediatamente o nosso cérebro faz é: mas que pedra de tropeço é esta? Onde é que eles caíram? E Paulo vai dizer logo a resposta a esta questão. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será... Então vejam, quem é esta rocha? É fácil de entender. Quando nós falamos da rocha, quem é que nós sempre pensamos? Quando nós falamos acerca da pedra, quem é que nós sempre pensamos? Mas não estamos habituados, e é incomum, e é a primeira vez que aparece aqui Paulo a escrever, que Jesus é apresentado como uma pedra, como uma rocha, mas não a pedra e a rocha da nossa salvação, mas aqui uma pedra de tropeço. Uma rocha de escândalo. E aqui, mais uma vez, está a falar acerca do contraste que existe entre as diferentes posições e atitudes que nós temos para com Jesus. Porque diz assim também: todo aquele que crer nela, nesta rocha, nesta pedra, não será... Mas houve quem caísse nela. Então diz, se tu creres, não és confundido. Mas se tu não creres, Jesus torna-se uma rocha de escândalo e uma pedra de tropeço. E esta é quase uma ambivalência, mas é interessante pensar nisto. É que Jesus, ele é a rocha da salvação, mas se ele não for a rocha da salvação, ele pode ser a rocha do tropeço. E há muita gente que cai buscando a justiça, mas não quer o Deus que dá a justiça. Quer alcançar a justiça pelos seus próprios méritos, colocamos-nos num pedestal que não é o nosso, nem nunca poderá ser o nosso, um pedestal de religiosidade, um pedestal de espiritualidade, um pedestal de santidade. Somos melhores do que os outros. Cuidado, porque senão podemos cair numa pedra, e esta pedra de tropeço está aqui mencionada. Os judeus caíram nela. Aquela rocha que é um fundamento, aquela rocha que é suposto fundamentar toda a construção e tudo deve ser construído sobre aquela rocha. Se não construímos sobre aquela rocha, nós mais tarde ou mais cedo vamos cair nela. Ela vai servir de pedra de tropeço. Mas os irmãos, pensem comigo. No final dos tempos, ou aceitamos a Cristo, ou não aceitamos. Ou seguimos-lo, ou não o vamos seguir. Para aqueles que o seguem, para aqueles que creem nele, esta é a rocha da salvação. Mas para quem não crê em Jesus, ele passa a ser a rocha não da salvação, mas é a rocha do escândalo. Porque foi porque não se creu na rocha que se vai tropeçar nessa mesma rocha. Agora veja o que é que Paulo diz no capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua... É tão interessante, meus irmãos, este versículo. Mais uma vez, Paulo está a mencionar o amor que ele tem para com Israel. E ele está a falar que o desejo do seu coração e a oração dele é por Israel. Para quê? Para a sua salvação.
não é e não está a pregar para que o Senhor abençoe monetariamente Israel, para que o Senhor liberte Israel da opressão dos romanos. A oração dele é para a salvação das almas das pessoas que constituem Israel. A sua preocupação é com o estado da alma. É uma oração equilibrada. Paulo não apenas ora porque sim, mas porque ele ama as pessoas sobre quem ele ora e para quem ele prega. Há muita gente que gosta muito de pregar, mas não ama as pessoas para quem prega. Há pessoas que o maior desejo que têm é pregar, mas não amam pessoas. Quem não ama pessoas não pode pregar. Porque só se pode pregar se amarmos as pessoas. E há gente que ama a pregação, mas não ama as pessoas para quem prega. E isto é mau. Porque eu posso falar, posso até estar a falar muita coisa, mas se eu não amar, qual é o impacto que vai ter? Às vezes amando parece que o impacto é zero na mesma. Imaginem o pregador que não ama a quem está a pregar. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Irmãos, é maravilhoso ver o quão Paulo ele nos ensina. Paulo é um teólogo incrível. A carta aos Romanos só poderia ser mesmo escrita por um homem não apenas inteligente, obviamente que tinha que ter e tinha que ser, e teve, e foi mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, mas é claramente a obra de um homem conhecedor das Escrituras. Mas ele não se deixa afetar apenas pelo conhecimento. Porque há uma coisa, eu ouvia um pregador, ele falava isto, até, quem é que eu ouvia? Acho que até era o Hernandes Dias Lopes que estava a falar disto. E era o Hernandes Dias Lopes. Ele dizia assim, Paulo, ele mostra que é possível ser um bom teólogo e ter uma vida de oração tremenda. Porque hoje em dia há muita gente que acha que as duas coisas se anulam. E às vezes vemos isto. Aquelas pessoas que conhecem muito parece que são aquelas que menos oram. E aquelas que mais oram às vezes parece que são aquelas que menos conhecem. O que é estranho. E nós podemos conhecer e orar. E é um bom objetivo para a nossa vida, amém, irmãos? É sermos pessoas de oração, mas conhecermos a palavra. Porque quando conhecemos a palavra, as nossas orações mudam. Deixamos de orar no desconhecimento, porque conhecemos a forma de Deus, pelo menos a forma como Ele se manifesta na Bíblia. Porque esta é a sua palavra. Então o ideal é que nós tenhamos uma igreja que conheça a palavra de Deus, mas que se mova na oração. Porque deixemos de dizer o seguinte, pode haver todas as estratégias que quisermos implementar na igreja para crescimento, para isto e para aquilo, e públicos-alvos e audiências, e tudo isto pode ter o seu valor. Não estou a negar. Mas uma igreja que não ora é uma igreja que não cresce. Esta é a realidade. Uma igreja que não ora é uma igreja que não vê o mover de Deus. Uma pessoa que não ora é uma pessoa que não experimenta a graça e o poder que Deus tem para a sua vida. E aquele que ora vê estas coisas acontecer. Paulo orava, mas Paulo estudava. Paulo tinha as duas coisas. Por isso é que a sua oração não é para a bênção de Israel. É bênção, mas é a bênção máxima. A minha oração é para que Israel se salve. Esta é a oração de quem tem a perspectiva correta do reino. Às vezes costumo perguntar-vos várias vezes, porque eu acho que isto é importante. Sabem, um dos grandes ministérios do pastor é repetir vezes e vezes, sem conta, as mesmas coisas. É o ministério pastoral. É ver se depois a gente vai aprendendo. Há quem diga que é pela repetição que a gente, e pela exposição que nós vamos aprendendo, não é? Então o ministério pastoral tem muito disto, é repetir vezes e vezes, sem conta as mesmas coisas. E repetir o quê? A forma como nós oramos diz tanto do nosso tipo de relacionamento com Deus. Aquilo que eu mais faço quando estou na presença de Deus, irmão, pense um bocadinho na sua oração. Quando você está na presença do Senhor, o que é que mais consome o tempo? O que é que mais você diz ao Senhor? É mais pedidos ou é mais glorificação do seu nome? Louvar e adorar o seu nome? Ou é mais, Senhor, faz isto, faz aquilo e abençoa isto? Porque não estou a dizer que não podemos fazer, meus irmãos. Mas eu estou a dizer
E se calhar devíamos analisar o tipo de oração que fazemos. Paulo está a orar simplesmente. Não é uma oração simples, mas é simplesmente pela salvação de Israel. O que o preocupa é que eu oro por Israel, pela sua salvação. Porque lhe dou testemunho, isto é, prego, entendo, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E há muita gente que tem zelo, e até tem zelo de Deus, mas não tem entendimento, conhecimento. Há muita gente zelosa de Deus, isto é, focada até em Deus, mas um foco em Deus fora do conhecimento é perigoso. Há muita gente que tem zelo de Deus, e até pode vir a todos os cultos, mas não conhece, não tem entendimento. Paulo pode falar acerca de zelo porque ele era um homem zeloso. Você lembra-se do início da história de Paulo? Era extremamente zeloso. Porque é que ele perseguia os cristãos? Não era porque Paulo era um mau homem. É porque ele acreditava que os cristãos estavam a impedir a chegada do Messias. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Portanto, se havia heresias a ser pregada no meio do povo, o Senhor assim nunca mais se ia manifestar. Aí é que nunca mais estavam salvos. E Paulo diz, não, no nosso meio não vai haver aqui idolatria. Então agora acreditam num outro Deus, um Jesus que diz que é Deus. Que é isto? E ele tem zelo. Mas zelo sem entendimento. Vejam o que é que o zelo sem entendimento, o quão perigoso pode ser. Porque o Paulo era ou não era perigoso? Em nome de Deus, Paulo entrava nas igrejas e prendia as pessoas. Em nome de Deus, Paulo usava de violência. Zelo sem entendimento. E aqui está um homem que viveu e experimentou isto e agora diz, olha, eu tenho este testemunho, eu sei que Israel tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Por isso é que isto que fazemos às quartas-feiras é tão importante, meus irmãos. Independentemente do número de pessoas, isto é mesmo importante. Porque nós estamos aos poucos e poucos a caminhar e não importa a quantidade de anos que tínhamos de crente, não vinhamos cá com histórias. Nós temos sempre alguma coisa para aprender, uns com os outros. Isto é a realidade. E a palavra do Senhor nisto é maravilhosa. Nós podíamos ficar em Romanos o resto da nossa vida e não esgotaríamos aquilo que o Senhor tinha para nós. Poderíamos começar tudo de novo. Os irmãos se calhar iam dizer grande seca, mas eu acho que não. Porque há sempre qualquer coisa. Em sempre verdades. Porque é a palavra do Senhor. É perigoso o zelo de Deus sem entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vejam, eles têm zelo de Deus, eles até entendem o que era suposto acontecerem, mas vejam, não conhecendo a justiça de Deus, porquê? Porque eles tinham zelo, mas não conheciam quem Deus era, por causa da falta do entendimento. Ora, zelo sem entendimento é zelo desconhecendo quem Deus é. Quando eu não sei quem Deus é, eu procuro estabelecer a justiça, porque eu sei que há necessidade de justiça. Esta é uma marca inata em nós. Todos nós temos e apelamos para um sentido de justiça. Nós temos este sentido de justiça. De alguma coisa que às vezes nem sabemos muito bem o que é, mas tem que se fazer justiça. Isto é injusto. Porquê que é injusto? Porque há uma marca qualquer que nos aponta para o que é justiça. E quando alguma coisa é injusta, nós dizemos isto é injusto. Eles também tinham esta marca, mas eles não procuravam e não conheciam, a justiça de Deus. E porque não conheciam a justiça de Deus, procuravam estabelecer a sua própria justiça. E quem estabelece a sua justiça, é o que a palavra de Deus está a dizer, não se submete à justiça de Deus. Se eu procurar, eu não conheço a justiça de Deus, basicamente o resumo do versículo é, não conheço a justiça de Deus, então eu estabeleço a minha justiça, e porque eu estabeleço a minha justiça, eu nunca me vou submeter à justiça de Deus, porque também não a conheço. Então eu não conheço, crio a minha e não submeto a Deus. E tudo isto porquê? Zelo de Deus e desconhecimento da sua palavra. Zelo de Deus, mas desconhecimento de quem Deus é. Por isso é que é tão perigoso igrejas onde o centro não é a palavra. Por isso é que é tão perigoso nós termos comunidades que o centro não é a palavra do Senhor. Ou seja, o foco do culto não está em Deus, está em alguma coisa de Deus, mas não Deus na sua plenitude, em quem Ele é.
estabelecer a própria justiça implica não nos sujeitarmos à justiça divina. Versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que crê. A ideia é, a lei sempre apontava para Jesus, por isso é que ele é o fim. E a lei é também, ou melhor, Jesus é também o cumprimento de toda a lei. Portanto, eu acho que este fim tem estas duas vertentes. A vertente que a lei apontava para Cristo, e Cristo é claramente o culminar, a conclusão, a finalização, assim, por assim dizer, não o encerramento total, os irmãos entendam, mas a finalização da lei. Ou seja, a lei aponta para quem? Para Cristo. E em Cristo toda a lei é cumprida. E é neste sentido que, sendo a lei em Cristo totalmente cumprida, que Cristo é o fim da lei. Mas para quê? Para a justiça de todo aquele que... Em quem? Em Jesus. Nós somos aqueles que cremos em Jesus. Amém? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por... É fácil de entender este versículo. Se tu vives pela lei, viver pela lei implica isto. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Se tu dizes que a justiça que se estabelece é pela lei, então tu vives por tudo aquilo que a lei aponta. Já falámos disto várias vezes. O problema é, como Tiago diz lá, falhas numa vírgula, falhas em toda a lei. Falhaste num item, falhaste em tudo. E se falhas em tudo, vais viver por aquilo que a lei te apontava. E o que é a lei diz que acontece a quem falha? O alvo. O que é que a lei diz que acontece a quem peca? Morte. Esta é a condenação. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer de entre os mortos a Cristo. A ideia é assim, versículo 6 parece complicado e o 7, mas é muito simples de entender. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas. Então, a justiça pela fé mostra-nos o seguinte: não há nada que tu e eu possamos fazer. Para quê? Para subir ao céu e trazer a Cristo. Algum de nós consegue subir ao céu e trazer a Cristo? Pelo menos a Sara diz que não. Ninguém consegue. Algum dos irmãos tem o poder de subir ao céu e voltar a trazer Cristo? E ele diz a seguir: e algum de vocês pode ir até ao abismo, isto é, ao lugar onde estão os mortos, e trazer Cristo lá? Não. E não podemos porquê? Porque não há nada que nós possamos fazer para alcançar o fim da lei. A lei aponta para a justiça. Qual é o fim da lei? Cristo. E Paulo está a dizer: olha, a justiça que é pela fé diz assim: olha, não há nada que tu possas fazer para ires ao céu e trazeres Cristo. E tu não consegues ir ao abismo e puxar Cristo. Tu não consegues trazer a justiça que é única e exclusiva de Jesus Cristo. E não consegues, mas também não há problema, porque não é preciso fazer nada disto. Mas que diz: a palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que... Vejam só o que é que este versículo está a dizer. Tu não consegues subir ao céu e trazer a Cristo. Não consegues ir aos mortos e trazer a ideia de Cristo dos mortos. A ideia é esta. Porque não é preciso. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A ideia é: Cristo não está apenas lá. Cristo está em nós. E esta é a beleza. Esta é aquilo que é incrível. É que a palavra da justiça da fé diz que não precisas dizer: olha, eu agora, para ser salvo, eu tenho que ir buscar Cristo, eu tenho que alcançar a justiça de Cristo, eu tenho que fazer, eu tenho que ser isto, aquilo e aquilo outro. Ele diz: não. Não é preciso nada disso, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo está a dizer: olha, isto sempre vos dissemos. E o que é que ele falou? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás? Esta é a justiça de Deus.
Esta é a justiça que está em Cristo. Por isso é que não é preciso subir ao céu nem ao Sheol, nem descer ao Sheol. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É com o coração que se crê, mas é com a palavra que nós fazemos confissão. Às vezes damos muito valor à confissão, esquecendo que é no coração que se crê a justiça. Por isso é que nós, como já falámos várias vezes aqui, por isso é que nós não conseguimos saber se a pessoa se converteu mesmo quando ela diz sim, eu aceito o Senhor Jesus. Porque é no coração. Algum de nós consegue sondar isso? Apenas Deus. Por isso é que é com o caminho, é com o caminhar que nós vamos vendo se o coração de facto creu. E quando o coração crê, a boca confessa. Mas às vezes queremos inverter. Queremos que a pessoa confesse Jesus quando ela ainda não crê. Não vai funcionar. Ela pode verbalizar, ela pode dizer, mas é no coração que acontece a crença. E aqui o coração é como o centro de decisão. É aqui que está a falar disto. O centro da decisão. Conheci muita gente que confessou a Jesus com a boca, mas nunca creu nele com o seu coração. E mais tarde ou mais cedo desaparecem. Por isso é que nós temos de ter muito cuidado com as emoções que tentamos transparecer e às vezes... Por isso é que... Já falávamos disto. Houve uma altura em que nas igrejas nós quase que levávamos as pessoas à emoção, não é? Em que havia um padrão para levar as pessoas a fazer alguma coisa que nós esperávamos que acontecesse. Mas quando olhamos para o padrão bíblico, nós entendemos que não tem nada a ver pelas emoções. Nós não queremos em Cristo por causa das nossas emoções. Porque no dia em que vier a tempestade, as nossas emoções vão nos levar para o outro lado. Certo? Não, mas já pensou nas tempestades que passou na sua vida? Diga-me lá verdadeiramente. Se você não estivesse convicto no seu coração e não cresce no seu coração, você ainda hoje estava aqui. Porque era a primeira tempestade, nós duvidávamos logo de Cristo. Porque uma coisa é confessar com a boca, outra coisa é confessar aquilo que nós já queremos. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será com... Agora, não se esqueçam o que é que nós vimos. Como está escrito, és que ponha em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nele não será confundido. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será... Estão a ver como é que os capítulos se ligam? Estamos a falar exatamente da mesma questão. Estamos a falar da rocha. Da pedra de tropeço para uns e da rocha de salvação para outros. Porquanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um é o mesmo e o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Irmãos, isto é espantoso. Numa era em que nós falamos tanto acerca de igualdade, a Bíblia já está a falar de igualdade, mas do ponto de vista divino, e isto é que é espantoso. Há 2000 anos atrás a Bíblia já diz, não há diferença entre judeu e grego, porque um é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Existe igualdade em todos os que o invocam, independentemente da geografia, da localização, do extrato social, se é masculino, se é feminino, se é criança, se é idoso, nada disso importa. O Senhor é o mesmo para com todos os que o invocam. A condição é, invoca ao Senhor. E porquê é que nós devemos invocar o nome do Senhor? Os irmãos conhecem este versículo, tocar isso ao teatro. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Pense lá nisto agora. Quando nós estamos em oração e invocamos o nome do Senhor, nós temos uma promessa que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... É interessante. O capítulo 10 começa dizendo assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Os irmãos já viram que o centro das nossas orações tem que ser exatamente a nossa salvação? Então, nós sabemos quem Deus é, nós estamos a encaminhar e a orar a um Deus que nos deu a nossa salvação.
Ele deu-nos a salvação. Então nós, quando estamos em oração, todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Volta e meia, lá está Paulo e a palavra do Senhor, não apenas os escritos de Paulo, mas a palavra do Senhor a relembrar que quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença daquele que nos salva, daquele que nos redime, daquele que deu tudo e entregou tudo por cada um de nós. Isto muda, ou deve mudar, totalmente a nossa postura até diante daquilo que é a oração. Às vezes eu acho que... os irmãos aqui na quarta-feira são uma beça, mas eu acho que os irmãos ao domingo, aqueles que não vêm à quarta, às vezes não conseguem entender isto. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença do Deus que a promessa é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isto, se fosse realidade na nossa vida, mudava completamente o ambiente da adoração. Não apenas nos cultos, mas também na nossa vida diária. Quando eu entro na presença do Senhor, e eu estou sempre na presença do Senhor, mas quando eu me foco na ideia de vou orar a Deus, eu oro ao Deus que sei que quando eu invoco o seu nome, eu serei salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma promessa. Paulo está novamente a pensar naqueles que ainda não tiveram a oportunidade de invocar o nome do Senhor, porque quem não invoca o nome do Senhor não pode ser salvo. Porque se todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo, todo aquele que não invocar o nome do Senhor não será. É este o padrão. Estou certo? Agora vejam. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Se não creram no seu coração, eles não podem invocar verdadeiramente. Falamos novamente àquilo que tínhamos falado. É fácil falar com a boca, mas a invocação aqui está a falar que aquilo que é válido não é aquilo que tu confessas com a tua boca, é aquilo que já creste no teu coração. O Senhor, basicamente, diz isto aqui assim, implicitamente. O melhor detetor de mentirosos é mesmo Deus. Deus sabe. Por isso é que sempre nós temos que tomar atenção àquilo que nós estamos a dizer e àquilo que nós estamos a cantar. O Senhor tem mesmo muita paciência para connosco, não é? Não é, irmãos? Às vezes ponho-me a olhar para a minha vida, nestes 40 anos, quantas vezes eu já cantei e cantei aquilo que não sentia e que nem devia estar a cantar. Lembro-me nos retiros, assim já há uns anitos, havia uns retiros em que havia uma música que na altura era muito badalada, que é o Eu Irei, Obedecerei, sem reservas nem condições, te seguirei. E sempre que começava aquela música, lá estavam os adolescentes todos a chorar e a cantar aquilo. Tudo a mentir. Tudo a mentir. Estou a exagerar, obviamente. Mas irmãos, entendem onde é que eu quero chegar. Porque, vejam só, eu irei, obedecerei, sem reservas, nem condições, te servirei. Está bem, está. Se calhar foi por isso que deixámos de cantar a música. É que ela, de facto, diz ali umas quantas coisas que eu não sei se nós estamos disponíveis para cantar aquilo e aquilo ser real. Agora imaginem, um Deus todo-poderoso a olhar para nós a cantar aquilo. E a saber quem somos. E a saber que nós estamos a cantar aquilo porque estamos da malha do piano. Não tem a ver com a mensagem. Não tem a ver com proclamar ao Senhor verdadeiramente aquilo como verdade. Senhor, custe o custar, eu vou para onde tu quiseres. Porque o que era suposto acontecer quando cantamos aquilo é de facto nós estarmos a dizer a verdade. E se o Senhor nos mandar para a China, nós íamos para a China. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Paulo está a falar e não vamos perder aqui muito tempo, não é perder tempo, mas não vamos gastar aqui muito tempo nesta ideia que isto dava aqui pano para mangas. Mas há aqui uma responsabilização de todos, nomeadamente a comunidade que é a igreja. Porque está a falar, como é que podem invocar se eles não creram? E como é que eles podem crer se não ouviram? E se não há ninguém, e se não ouviram, como é que podem ouvir? E como é que alguém prega também se não for enviado? Então tem que haver aquele que é enviado, tem que haver aquele que prega,
Depois tem que haver também quem ouça. E depois de ouvir tem que haver também quem invoque. Então é preciso enviar, é preciso pregar, é preciso uma audiência e é preciso uma resposta. Todos têm a sua responsabilidade. Você está cá? É a responsabilidade daquele que envia, é a responsabilidade daquele que prega, é a responsabilidade daquele que ouve e depois é a responsabilidade daquele que invoca ou não invoca. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E não há nada melhor, não há nenhuma melhor boa nova do que o Evangelho, que literalmente significa boas novas. Evangelho. Anunciar as boas novas. E a gente dizia assim, estamos a perceber realmente, isto é bom. Versículo 16. Mas, quando o Paulo diz o mas, nós temos de estar atentos. Sempre. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa... Coitado do profeta. Este é o drama do profeta. Sempre no Velho Testamento é isto. Ele prega, tem a certeza que está a pregar da parte do Senhor, é o Senhor que fala com ele, é o Senhor que lhe entrega a mensagem e no final o homem fica desanimado. Porquê? Porque ele prega, ele sabe que é da palavra do Senhor, mas aquilo que fica é, Senhor, vale a pena pregar. Quem é que acredita nisto? Quem creu na nossa pregação. Mas de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Irmãos, a Bíblia está a dizer que a fé vem do quê? Vem de cantar? Vem de orar? Vem de ouvir? Estão a ver qual é o perigo que nós corremos quando deixamos que a palavra de Deus seja o foco também? O foco é Deus, os irmãos entendem. Mas o centro da nossa adoração move-se pela palavra dele. E se nós deixamos que isto perca a importância e começamos a gastar e os sermões... não importa o tempo aqui é irrelevante, pode ser mais, pode ser menos. Mas o que tem que ser pode pregar meia hora, ou pode pregar uma hora, mas tem que pregar é a Bíblia. Porque se pregar outra coisa que não seja a palavra do Senhor, a fé não pode vir, sabe porquê? Porque nós não estamos a ouvir a palavra. É isto que às vezes a igreja esquece. É isto que às vezes nós habituamos mal as gerações mais novas. Porque nunca se habituaram a ouvir a palavra do Senhor. Quando finalmente têm, ou quando há a palavra, eles não gostam. E não conseguem ficar, porque foram habituados e habituámos gerações e gerações. Não tem a ver apenas com os jovens de agora. Estou a falar isto não foi de agora. Já foi de há uns tempos para cá. Em que, em vez de se pregar de facto Bíblia, e não tem a ver com o estilo de comunicação, porque isso há várias formas de podermos comunicar, não é isso que estamos, e devemos estar sempre a evoluir. Mas o problema é, durante algum ou bastante tempo e ainda hoje, em vez de pregarmos Bíblias, pregamos coachings. Em vez de pregar Bíblia, pregamos filosofia. Em vez de pregar a Bíblia, pregamos psicologia. Pregamos tudo menos a palavra do Senhor. Agarramos no versículo e conseguimos pregar uma hora e tudo aquilo que não tem nada a ver com aquele versículo. É um problema. Sabe porquê? Porque estamos a moldar uma geração a aprender até a estar na igreja e até a ouvir coisas, mas não ganha fé porque não ouve a palavra de Deus. A única forma, e há aqui alguns pais, a única forma, ou muitos pais, mas uns com filhos mais novos, a única forma de fazer com que os nossos filhos possam ter a possibilidade de ter fé é pregar-lhes a palavra de Deus. Não há outra forma. Não tem a ver com... E a responsabilidade não é da escola dominical. Porque a escola dominical é uma vez por semana. É como a maior parte da igreja também só vem uma vez por semana à igreja. Aqui, pelo menos aos cultos. Só vem uma vez. Então, pensem, irmãos, se a fé vem pelo ouvir, se a maior parte das pessoas só vem uma vez por semana ouvir, a minha pergunta é que tipo de fé é que acham que a pessoa tem? Se ela não ler, se ela não ouvir em casa durante a semana. Não podemos esperar muito das nossas igrejas assim.
De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei à ira. Está mais uma vez a falar de Israel. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É interessante. Paulo termina assim numa nota, como ele costuma fazer, assim meio amarga. Porque está a falar novamente do Estado de Israel. É uma nota agridoce, diria. Porque vejam, ele está a dizer, nem sempre é as pessoas para quem nós pregamos que vemos o resultado. O Senhor está a dizer, olha, é verdade que o meu povo não quis saber, mas há um povo para o qual até nem era aquele a qual estavam a pregar, e eles foram ouvindo. E eles aceitaram. A ideia é interessante. Assim, nos tempos modernos podemos pensar assim, uma igreja em que se pregava e ninguém na igreja ouvia. E de repente vai alguém a passar na rua, ouve qualquer coisa e aceita. E muda de vida. Estão a ver a ironia? Na igreja ninguém aceita, na igreja ninguém quer mudar, na igreja ninguém quer ouvir, mas todas as semanas a igreja ouve. E há alguém que vai passar ali fora, ouve qualquer coisa e muda radicalmente de vida. E depois já não é só um, é dois, é três, é quatro. E de repente, a verdadeira igreja não está aqui, está lá fora. Foi isto que aconteceu entre Israel e os gentios. Pregava-se para dentro e nada acontecia, porque os de dentro não queriam saber. Por isso é que a igreja não pode ser só planeada e pensada para aqueles que estão cá dentro, porque senão passa a ser só eventos. Por isso é que a responsabilidade de cada um de nós é de facto pregar. Por isso é que é muito importante nós mantermos relacionamentos com pessoas que nem sequer são crentes. É muito importante isto, irmãos. Há crentes que dizem, não, os meus amigos são todos crentes. Então se calhar tem que começar a esforçar-se para arranjar amigos não crentes. Eu acho que é muito importante termos amigos não crentes. Porque se você não tem amigos não crentes, você não tem acesso à vida para investir e para evangelizar. Porque é difícil evangelizar alguém que nós não conhecemos. Especialmente nos tempos que correm. Experimenta evangelizar alguém que você não conhece a ver se a pessoa vai ouvir. Até pode acontecer. Pode acontecer, mas é uma exceção, porque o verdadeiro evangelho vai por relacionamento. Nós relacionamos, ganhamos acesso à vida da pessoa, preocupamos-nos genuinamente com a pessoa e depois apresentamos quem Jesus é. Esta é a melhor forma. Eu não estou contra quem evangeliza, não é isso que eu estou a dizer, está bem? Eu estou a dizer é que, de facto, a ideia é de relacionamento. Por isso é que é importante termos amigos que não são crentes. Pessoas. Claro que há coisas que não partilhamos com eles não vão perceber. Mas a Cristo podemos partilhar. Sempre. E sempre. Eu tenho amigos que não são crentes. Volta e meia lá vamos beber um cafezito. Lá vem essa conversa. Tenho amigos até que já foram crentes e hoje não posso dizer que são. Já até tenho amigos que foram pastores um dia e hoje não têm nada a ver com pastores. Estão no lado oposto quase da barricada. Mas continuam a ser meus amigos. Pastor, mas eles nem sequer têm a mesma fé. Ainda. Quem sabe se o Senhor me dá a graça de ser usado para os atrair de volta. Para que eles voltem, para que eles regressem. Se nós não tivermos relacionamentos com pessoas, no fundo resume-se a isto, é que o Evangelho tem a ver com o relacionamento. Nós com Deus e depois nós com os outros. A igreja não é feita para dentro. A igreja é voltada para fora. Temos que recuperar isso. Mais tarde ou mais cedo. A melhor forma é nos nossos relacionamentos interpessoais, porque nós somos a extensão da igreja. Nós somos a igreja. Então aquilo que fazemos lá fora reflete aquilo que é a igreja. Então é importante nós estarmos atentos àqueles que já foram um dia ou que já estiveram connosco um dia e não estão hoje, e àqueles que nunca estiveram. E orarmos, porque o começo foi, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus, e a oração a Deus,
é por Israel e pela sua. Foi como começamos. E se a sua oração for, Senhor, a minha oração é por aquele fulano, cicrano, para a sua salvação. E nós depois partilhamos. Fazemos a nossa parte. Porque o Senhor faz sempre a parte dele. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar.